Pi, boa noite. Tudo bom? Prazer em recebê-lo aqui. Secretário, Prazer hoje é é o meu. nosso último encontro. Tivemos aqui uma jornada de 9 aulas sobre reforma tributária. Tivemos a presença de uma abertura especial do Rodrigo Oraí. Tivemos como professores o Rony Peterson, o Lória, Camila Cavalcante, professor Chueri, Leonardo Alvim, Melina Rocha, Lina Santin, enfim, os coordenadores aqui, e foi uma jornada para interpretar a lei e a Constituição para compreender a reforma tributária e refletir criticamente e pensar os próximos passos. E a gente não poderia encerrar esse curso, secretário, sem ter uma visão de quem teve realmente o protagonismo e participou de todos os debates e viu a coisa acontecer e certamente sabe quais são os próximos desafios. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite de encerramento dessa palestra. Nós estamos com transmissão ao vivo também para o YouTube, com bastante gente lá acompanhando. Então, seja muito bem-vindo, secretário. Tá bom, muito obrigado, professor. Queria agradecer o IBDT o convite para participar dessa aula de encerramento do curso do IBDT sobre a reforma tributária. É, eu queria, na verdade, combinar um pouco como é que vai ser. É só uma fala minha? Tem perguntas e respostas? Eu tenho um problema, professor, porque eu talvez tenha que sair às 8 horas, tá? Aqui tem reunião até às 8 da noite aqui em Brasília. Então, Claro, é, não tem problema. Olha, é uma fala. O senhor está com o microfone e o comando. Fique à vontade se quiser debater algum ponto, se quiser fazer uma fala dos próximos desafios. É, enfim, o então, que tá está. bom, eu vou Quando que fazer sai uma a lei fala. ordinária do imposto seletivo, por exemplo, eu que estou com a segunda edição do meu livro, estou bastante curioso. Tá bom, não, eu posso falar em que pé nós estamos, eu posso falar um pouco, fazer uma fala rápida sobre a reforma e falar um pouco dos próximos passos. Mas eu acho que eu vou tentar fazer isso em, sei lá, meia hora para a gente abrir um espaço. Já que vocês tiveram vários cursos, eu fico aqui para ter também na outra meia hora aí uma conversa aí com todos os participantes do curso. Eu acho que é mais interessante do que só eu falar. Já que é um curso, o curso, o professor fala, os alunos perguntam, certo? Então, bom, vamos lá. O, Quais são os pontos importantes que eu acho para a gente entender nessa discussão da reforma tributária? Eu não vou entrar em discussão em temas técnicos agora, isso a gente deixa para a hora que a gente for fazer depois as perguntas e respostas. Mas eu acho que tem um ponto muito importante para a gente entender por que que a reforma foi feita nesse formato. Eu acho que esse é um ponto relevante das pessoas entenderem. Por que que optou-se por fazer um modelo que na verdade é uma revolução do sistema de tributação da produção e consumo de bens e serviços no Brasil, ao invés de fazer adaptações dentro dos tributos existentes. Eu acho que aqui tem alguns motivos que eu acho que seria importante a gente entender nesse curso. O primeiro motivo é que a ideia no Brasil era adotar um bom imposto sobre valor adicionado. Só que um bom imposto sobre valor adicionado, ele tem, vamos dizer, pelo menos três características básicas. A primeira delas é base ampla de incidência, sem a segmentação que nós temos hoje, por exemplo, entre ICMS e SS, tá certo? Entre operações com mercadorias e prestação de serviços. Segunda característica de um bom IVA é ah, a, é a tributação no destino, ou seja, em operações entre jurisdições, o imposto pertence à jurisdição de destino. Isso vale entre países, geralmente é feito via alíquota zero nas exportações e cobrança do imposto, com a mesma alíquota da produção nacional nas importações. Mas pode ser feito de outras formas também, tá? O importante é que o imposto pertence à jurisdição de destino. E a terceira característica é a não cumulatividade plena. E a não cumulatividade plena significa que
todo o imposto pago nas etapas anteriores é recuperado na forma de crédito, sem muitas restrições. Dentro do modelo brasileiro, é, exceto talvez por essa terceira característica, que é a não cumulatividade plena, que no caso do ICMS, e talvez do PiscoFins, pudesse ser adotada com uma reforma mais pontual, mais localizada, e ainda assim com dificuldades por conta do impacto sobre a redução da arrecadação, que exigiria ajustes nas alíquotas, as demais características não tem como você adotar no Brasil sem uma reforma muito ampla. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente entender. E eh, não tem como eu unificar a base em mercadorias com serviços sem uma reforma muito ampla. É impossível fazer isso. Como é que eu unifico o ICMS e ISS, sabendo que são tributos que têm competências dos dois entes da federação? Eu posso adotar o princípio do destino, no caso do ICMS, via redução de alíquotas interestaduais? Poderia, mas a gente tem dois efeitos que dificilmente seriam tratáveis politicamente sem uma reforma muito ampla, que é o efeito de que, com a migração da tributação da origem para o destino, você tem ganhadores e perdedores, os estados que aumentam sua participação no total da arrecadação e outros que caem. No caso do ISS, o efeito é ainda maior. É, e o segundo efeito é exatamente o fim da possibilidade de conceder benefícios fiscais, que sempre gerou muita resistência à reforma tributária. Então, o modelo que foi adotado na PEC 45, depois virou a Emenda Constitucional 132, e depois na sua regulamentação, na Lei Complementar 214, no PLP 108, foi um modelo que tentou viabilizar a adoção desse parâmetro, desse modelo, que é um padrão internacional de tributação do consumo, que é um bom imposto sobre valor adicionado no Brasil, e, ao mesmo tempo, mitigar resistências políticas que inviabilizaram as reformas anteriores. E isso estava presente desde o início da discussão, quando o projeto começou a ser construído no Centro de Cidadania Fiscal, e ele leva a algumas características. Primeira característica, fala, olha, não tem mais segmentação, é a unificação das bases. A proposta original da PEC 45 era um único IVA, né? O Imposto sobre Bens e Serviços, que seria competência compartilhada entre a União, Estados e municípios. A situação política, na posição tanto da administração tributária da União quanto dos estados e municípios, acabou levando ao modelo individual com a mesma legislação, mas, no fundo, com a mesma legislação. Segundo, para poder mitigar as resistências aos efeitos sobre a arrecadação da unificação das bases da tributação no destino, foi adotado o modelo de eh, arrecadação centralizada através do comitê gestor do IBS. Quando a gente estava montando, primeiro, sem o comitê gestor, não teria sido possível, por exemplo, ter um IVA municipal, que é o que nós temos, o que foi introduzido na reforma tributária. Aí eu falaria, bom, talvez pudesse ter um imposto sobre vendas a varejo municipal sobre bens e serviços, ao invés de um IVA municipal. Isso constava, por exemplo, naquela reforma tributária do governo Fernando Henrique, aquela que teve o relatório Mussa-Demis. Essa era a proposta na época. Era um IVA de base ampla, que seria estadual, e um imposto sobre vendas a varejo municipal. Agora, qual o problema? O problema é que a substituição do ISS por um IVA, por um imposto sobre vendas a varejo municipal, tem um efeito muito forte sobre a arrecadação de alguns municípios. Existem municípios no Brasil que têm uma receita muito superior ao que resulta de um tributo sobre o consumo com uma alíquota nacionalmente uniforme, que arrecada o mesmo que arrecada o ISS daquele município, em função, por exemplo, da guerra fiscal do ISS. E aí você teria a situação de municípios com uma perda de receita tão brutal nesse processo que inviabilizaria politicamente a reforma tributária. O modelo de arrecadação centralizada, ele permite ter um IVA municipal, porque toda a compensação de débitos e créditos é feito no âmbito do comitê gestor, o que seria impossível
no âmbito de cada município. Para um IVA estadual tem opções. A Índia tem uma opção, que é o modelo do barquinho, que você, nas operações interestaduais se cobra o tributo federal. O Canadá tem outro, é, que na União também faz um pouco esse papel, que é o HST, o Harmonized GST. Agora, no Brasil, é, a arrecadação centralizada permitiu também fazer uma transição muito longa na distribuição da receita para os estados e municípios. E essa transição muito longa, nós estamos falando aqui da transição na distribuição da receita para os estados e municípios, em que a distribuição atual, ela migra para a distribuição que resulta da reforma tributária ao longo de um período de 50 anos, com mais um período adicional de 20 anos para aqueles entes da federação que têm as maiores perdas de participação relativa no total da arrecadação. E isto, na verdade, acabou eliminando as resistências que inviabilizariam a reforma tributária, a não ser que a União compensasse todos os entes perdedores, só que a situação fiscal do país simplesmente impede que isso seja feito. Ou seja, o modelo que foi adotado foi um modelo adotado para poder permitir a adoção de um modelo de IVA com base ampla, tributação no destino e crédito integral e creditamento amplo no Brasil, e foi um modelo adotado para poder viabilizar uma transição na distribuição da receita entre os estados e municípios que mitigou resistências que no passado inviabilizaram a aprovação da reforma tributária. Então, às vezes as pessoas falam, por que que fez essa mudança tão ampla? E mais, por que que foi feita essa mudança tão ampla com, no caso do IBS, o modelo baseado na arrecadação centralizada no comitê gestor? Isso foi feito para poder viabilizar a adoção de um IVA em três esferas da federação no Brasil, que não existe no resto do mundo. Nenhum país do mundo tem algo parecido com isso. E segundo, para poder viabilizar uma transição na distribuição da receita, que seria inviável, pelo menos sem uma compensação cuja situação fiscal do país não permite que seja feita pela União, ao longo aí de um período extremamente longo. Então, o motivo pelo qual foi feito esse modelo da reforma tributária é esse motivo. Porque, óbvio que quando estava sendo discutido o modelo que ia ser proposto, foram consideradas várias outras alternativas de modelo. Foi considerado um imposto sobre vendas a varejo municipal, foi considerado formas diferentes de implementar o princípio de destino no âmbito de um IVA estadual. E a conclusão foi que esse modelo tinha muitas vantagens em relação a todas as outras alternativas. Então, isso para explicar um pouco, falo assim, ó, por que que vocês inventaram uma coisa totalmente nova em termos do padrão mundial? O motivo foi esse. Óbvio que isso tem vantagens também do ponto de vista dos contribuintes. Quando você tem compensação de débitos e créditos no âmbito do comitê gestor, isso gera segurança de que haverá o ressarcimento de saldos credores acumulados num prazo bastante curto, de créditos acumulados do IBS num prazo bastante curto, e isso que não acontece hoje no caso do ICMS, porque os recursos correspondentes ao imposto pago, o imposto extinto, que não ingressou não é transferido para os estados e municípios, ele permanece no comitê gestor para poder fazer o ressarcimento. Então, acho que isso é importante dentro desse modelo. E o, o- é, é, isso também é uma razão a mais para ter adotado o modelo na forma que foi proposto, ou seja, para de fato ah, assegurar uma não cumulatividade plena dentro deste modelo. Então, acho que esse é o motivo principal. É óbvio que é, a razão pela qual esse foi o modelo escolhido, a razão para fazer a reforma tributária, é porque ela tem um efeito muito positivo sobre o potencial de crescimento do país, e isso é bastante claro, acho que é importante a gente entender isso também. Esse efeito positivo tem três motivos principais. Um é a simplificação, menor do que a gente gostaria por conta das várias exceções introduzidas durante a tramitação no Congresso Nacional, mas ainda assim muito relevante em relação ao modelo que nós temos hoje. O segundo resulta da não cumulatividade plena, que é a desoneração completa de investimentos, que hoje são tributados por efeitos da cumulatividade e por outras características, como o prazo longo para a utilização dos créditos ICMS na aquisição de máquinas e equipamentos.
e o prazo mais longo ainda para o ressarcimento tal dos credores acumulados por exportadores. E o terceiro é que esse modelo, eh, ao adotar uma base ampla de incidência e a tributação no destino, ele elimina basicamente todas as distorções na forma de organização da produção que resultam do sistema tributário atual. Sim, a nossa estrutura produtiva do Brasil está toda mal desenhada, está toda mal isso. Nosso sistema produtivo está muito mal estruturado em função de distorções provocadas pelo nosso sistema tributário, que levam as empresas a se organizar de uma forma ineficiente. A empresa sempre se organiza de forma a minimizar o seu custo tributário. Só que isso muitas vezes é feito em detrimento de uma organização eficiente do ponto de vista econômico. Então, você monta um centro de distribuição, não onde o custo de logística é maior, mas onde o benefício tributário é maior. Você constrói prédio de concreto armado e não com estrutura pré-fabricada, porque do ponto de vista tributário é muito mais barato fazer um prédio de concreto armado do que um prédio com estrutura pré-fabricada, e por aí vai. N distorções. Você internaliza um serviço que um terceiro pode fazer de forma mais eficiente, porque se você contratar o terceiro, ele vai pagar tributos e você não vai recuperar os créditos e, portanto, vira um custo tributário que se você fizer, ainda que de forma menos eficiente, o mesmo serviço internamente, você não tem esse custo tributário. E tudo isso acaba levando a economia a se organizar de forma ineficiente. Então, a reforma tributária, ela corrige esses dois últimos problemas do sistema tributário atual, ou seja, a tributação de investimentos e exportações, essa má organização da estrutura produtiva, ela simplifica muito o nosso sistema tributário, reduzindo o custo de conformidade tributária, eh, e isso tudo tem um impacto positivo sobre o crescimento, que não é pequeno, tá, pessoal? Você consegue estimar com muita precisão, e aí tem vários estudos que chegam sempre, todos eles a números bastante parecidos, esse segundo característica, a desoneração, a eliminação da acumulatividade, ou seja, a desoneração de investimentos e exportações, que resulta aí no aumento do PIB potencial de 4 a 6 pontos percentuais, mas os outros efeitos, certamente o de distorções na forma de organização da produção, muito provavelmente é muito maior do que este efeito. Então, nós estamos falando, sim, de um aumento do PIB potencial aí, muito provavelmente superior a 10 pontos percentuais por conta da reforma tributária. Então, lógico que não é de imediato, isso demora vários anos para acontecer, mas estamos falando que daqui a 15 anos, cada brasileiro, em média, o PIB do Brasil poderá ser 10%, no mínimo 10% maior do que ele seria sem a reforma tributária. Então, acho que esse é um ponto importante. Esse é um dos motivos para fazer a reforma tributária. O segundo motivo, ela melhora a distribuição da arrecadação entre os entes da federação, ou seja, tanto do ponto de vista regional, ou seja, privilegiando, sobretudo, os estados menos desenvolvidos da federação, como, sobretudo, entre os municípios. É, então, só para dar um exemplo, o Sérgio Gobetti, ele estima que hoje, se eu pego, e isso é via o efeito de eliminar o ISS cobrado na origem e as mudanças na cota parte do ICMS, que vai se passar a ser a cota parte da parcela estadual do IBS, e quando você soma esses dois fatores, o grau de desigualdade na distribuição de receita entre os municípios despenca. Só para vocês terem uma ideia, você pega o município que tem a maior receita per capita hoje de ISS e cota parte de ICMS, e o que tem a menor receita per capita, a diferença é de 200 vezes. 200 vezes. Um tem uma receita 200 vezes maior que o outro por habitante. Com a reforma tributária, essa diferença cai para 15 vezes. E, basicamente, isso é o resultado das diferenças econômicas do país. Esses 15 vezes são as diferenças econômicas entre os municípios, que são gritantes, mas não são de 200 vezes. E a reforma tributária faz esse papel de eliminar essas distorções gritantes que nós temos hoje na distribuição da receita entre os entes da federação. Então, ela tem um segundo efeito positivo, que é de reduzir as desigualdades na distribuição da receita entre os entes da federação. E ela tem um efeito positivo também, ainda que relativamente limitado, sobre a distribuição da renda, sobretudo por conta do cashback, ou seja, da devolução do imposto para as famílias de baixa renda.
Então, eu não vou entrar em detalhes, como eu falei, vamos deixar para discutir os detalhes da reforma tributária durante a discussão. Bom, ela tem mais uma característica interessante, que é a substituição de um modelo muito ineficiente de desenvolvimento regional, que é a concessão de benefícios fiscais no âmbito da guerra fiscal, tanto do ICMS quanto do ISS, sendo que no caso do ISS, certamente o efeito não é de reduzir as desigualdades regionais, ao contrário, é de amplificar as desigualdades entre os municípios brasileiros. Mas mesmo no caso do ICMS, o efeito é um efeito é, muito, muito limitado, porque ele gera distorções econômicas, porque é, para ter algum efeito positivo sobre o desenvolvimento de um estado, ele precisa atrair empresas que por vocação iriam para outros estados, para outro estado, só que o outro estado dá benefício para atrair empresas que por vocação o estado A dá incentivos para atrair empresas que por vocação iriam para o estado B, o estado B dá incentivos para atrair empresas que por vocação iriam para o estado A. Então a gente simplesmente inverte, em alguns casos, a localização dos empreendimentos, mas na grande maioria dos casos a guerra fiscal sequer afeta a localização geográfica dos investimentos. O mais comum no Brasil é um estado dar benefício para atrair uma empresa que, se não tivesse benefício nenhum, iria para aquele estado. E ele dá benefício por quê? Porque se ele não der, o vizinho dá e ele perde aquela empresa. Então, hoje, no Brasil, muito provavelmente a grande maioria dos benefícios fiscais não tem efeito nenhum do ponto de vista da localização geográfica dos estabelecimentos. Lógico que tem casos que tem. Eu mesmo dei um exemplo aqui de centros de distribuição, que certamente vai acabar sendo afetado pela reforma tributária, mas nos outros casos não tem. E você dá para os estados um mecanismo muito mais eficiente, que é o recurso do Fundo de Desenvolvimento Regional, que vão chegar no final da transição a 60 bilhões de reais, isso lá em 2043 deve dar algo perto de 0,4% do PIB, que serão alocados pelos estados. Se forem bem alocados, vão permitir que os estados explorem as suas vocações regionais e gerem emprego e renda explorando as suas vocações regionais. Então, benefícios de ICMS só servem basicamente para indústria e centro de distribuição. Os benefícios novos podem servir para, se quiser fomentar a atividade econômica, pode servir para serviços, não só para indústria e centro de distribuição, pode servir para serviços, pode ser utilizado em investimentos em infraestrutura, que no longo prazo é extremamente importante para o desenvolvimento regional, pode ser utilizado para investimentos em inovação. E, no fundo, uma outra característica da reforma tributária é que ela substitui um instrumento ineficiente de desenvolvimento regional, que são os benefícios fiscais, por um instrumento eficiente de desenvolvimento regional, supondo que os recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional vão ser bem utilizados. Se o Estado utilizar mal os recursos, ele não vai ter um efeito muito positivo sobre o desenvolvimento, se utilizar bem, vai ter. E mais, com uma redução muito grande da desigualdade regional. Nos casos dos estados mais pobres da federação, estou falando realmente os mais pobres, com menor renda per capita, o montante de recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional vai ser maior do que o montante total de benefícios de ICMS que eles dão hoje. Ou seja, precisaria gastar muito mal os recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional para ter um efeito sobre o desenvolvimento menor do que o que tem hoje. Então, certamente, nesses casos, o efeito sobre o desenvolvimento vai ser maior do que o que resulta hoje do uso dos benefícios fiscais. E aqui, de novo, o efeito é reduzir as desigualdades regionais. Então, acho que é esse, quer dizer, esse é o modelo que está por trás da reforma tributária. Como eu falei, não vou ficar aqui depois na discussão, a gente pode começar a discutir, é, sei lá, o que vocês quiserem aí do ponto de vista técnico dentro do desenho da reforma tributária, mas eu estou te explicando um pouco o racional que está por trás desse modelo que foi escolhido para a reforma tributária, e ele é consequência de tentar compatibilizar uma série de objetivos, ao mesmo tempo em que se minimizam as resistências políticas que inviabilizaram as propostas de reforma anterior. Bom, com relação aos próximos passos, professor, então vamos lá. A gente tem, no âmbito legislativo, ainda tem o PLP 108, né? Que está no Senado Federal, já foi aprovado na Câmara. A gente está agora, nesse momento, em discussão com a equipe do Senado Federal sobre o PLP 108. A perspectiva é que vote no Senado ainda esse semestre. É óbvio que a gente não tem controle sobre o ritmo do parlamento, mas a perspectiva é essa. É,
temos alguns projetos de lei que ainda precisam ser enviados para o Congresso. Eh, um deles é absolutamente técnico, que é o projeto de lei que estabelece a forma de transferência de recursos para o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais e para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Mas é simplesmente dizer em quando vai ser, em que época do ano vai ser em duodécimo, exatamente como é que vai ser a conta de correção pelo IPCA, mas que os parâmetros já estão na emenda constitucional, na Constituição, então não tem muito o que inovar. E tem o projeto de lei, sim, que fixa as alíquotas do imposto seletivo. Esse projeto de lei que fixa as alíquotas do imposto seletivo está sendo desenvolvido aqui no Ministério da Fazenda. Ele está praticamente pronto. Agora está num ritmo mais lento por conta da greve da Receita Federal, porque os dados da Receita são importantes para poder calcular exatamente quais são os impactos das alternativas, mas basicamente o que está sendo feito é preparar várias alternativas para decisão política com, vamos dizer assim, simuladores que permitem você tomar a decisão política considerando de um lado a carga tributária atual sobre os bens sujeitos ao imposto seletivo, do outro lado o impacto sobre a arrecadação e vários outros fatores. E isso já está bastante avançado. Acho que falta pouco para poder definir. Quando vai ser enviado, eu não sei, mas certamente vai ser esse ano. Se vai ser esse semestre, que era a nossa expectativa, agora com esse atraso eu não tenho certeza absoluta. Espero que talvez ainda dê, acho que ainda dá, mas não tenho certeza absoluta. É. Mas o grosso do trabalho, na verdade, é outro. O grosso do trabalho que está sendo feito agora é o trabalho infralegal, que é o trabalho de elaboração do regulamento, e aí ele está sendo feito pela Receita Federal e pelo pré-comitê gestor. Temos aí esse problema aí ainda da eleição dos representantes municipais no comitê gestor do IBS, que eu acredito que vai ser resolvido, mas que ainda não foi resolvido. É, e mas que já está sendo feito, quer dizer, enquanto isso não acontece, o pré-comitê gestor está funcionando e com muita gente trabalhando, e o regulamento está sendo elaborado. É um trabalho muito grande. É, é, e é, também temos, vocês estiveram aqui com o Rony, né? Hoje mesmo a gente estava brincando com o Rony que quando ele terminar o trabalho do regulamento, ele vai receber uma licença maternidade, porque é um parto aquilo lá, eu vou te contar. E ele teria direito mesmo à licença maternidade depois de terminar o regulamento. Tem o trabalho de preparação dos sistemas para a cobrança do IBS e da CBS. As regras de negócio que estão por trás dos sistemas estão sendo definidas conjuntamente pelos técnicos dos estados, municípios e da Receita Federal. Do ponto de vista da implementação, a Receita está mais adiantada, por vários motivos. O primeiro é que a CBS entra em vigor em 2027, né? E o IBS, exceto por essa alíquota de 0,1, só entra em 2029. E o segundo é que, enquanto não tiver o comitê gestor, não tem orçamento para fazer o sistema do IBS, né? Embora as regras de negócio já estão sendo definidas conjuntamente pelos dois lados, e a interface já é um acordo que a interface com os contribuintes será uma única interface. Então, vai ter dois sistemas, um da CBS e um do IBS, que vão ter as mesmas regras de negócio. Então, eles basicamente são sistemas paralelos, mas um faz a apuração da CBS, o outro faz a apuração do IBS, e a interface para os contribuintes é a mesma. Eu acho que esses são os trabalhos muito grandes que já estão sendo feitos. No caso dos sistemas, eh, tem. Na verdade, vai ter já uma parte do sistema, já vai ter um projeto piloto aí, que acho que pelo que foi anunciado pela Receita e pelo SERP, já em 1º de julho já começa a ser colocado numa fase piloto, com um grupo selecionado de empresas. É, os demais sistemas vão sendo implementados ao longo do tempo. O que está um pouco mais atrasado, mas está avançando, é a questão do split payment. Tem dois grupos de trabalho operando, um grupo de trabalho, são dois grupos de trabalho, um grupo de trabalho que é só de técnicos dos governos, da União, Estados e Municípios, e esse grupo de trabalho interage com
um grupo com os representantes do sistema financeiro, dos participantes do arranjo de pagamento, e interage com um grupo de representantes das empresas e dos fornecedores de ERPs, de tecnologia para os sistemas, para a operação dos sistemas de tributação. Esse trabalho está adiantado, mas não terminou ainda, e ele vai orientar também o que vai ser feito no âmbito dos sistemas. Acho pouco provável que todos os sistemas estejam funcionando no início de 2026, mas ao longo de 2026, sim, isso deve acontecer. E a ideia é que fazer isso com tempo para que os contribuintes tenham tempo de se ajustar ao que está sendo feito. Eu acho que é isso. Assim, eu gastei basicamente a minha meia hora lá que eu tinha prometido e eu acho que é mais interessante nas questões mais técnicas. Em vez de eu tentar falar de tudo que é impossível de fazer no tempo que eu tenho, eu vou tentar responder as perguntas que tiverem aí dos participantes do curso. Obrigado pelo convite. Obrigado, secretário. Foi um super panorama e fantástico que a gente já está sabendo aí os próximos passos, né? Tem essa curiosidade sempre. Eu vou passar a palavra para os colegas, também os coordenadores, Carlos Navarro e demais. Eu só fiquei com uma curiosidade em relação ao sistema que está sendo feito das declarações, né? Porque eu sabia que o federal já estava sendo desenvolvido, imaginei que fosse até pelo SERPRO, mas eu sempre fiquei curioso em relação ao do IBS, se seria também pelo SERPRO uma contratação, ou se esse diálogo está sendo feito com outras empresas. Essa parte que me assustava um pouco, assim, me preocupava, não sei se tem essa informação. Na verdade, é o seguinte: os estados e municípios, eles vão fazer o sistema deles. O SERPRO, que eu saiba, vai fornecer os códigos do sistema que eles estão desenvolvendo, e os estados e municípios vão decidir se vão usar exatamente esses códigos ou algum outro modelo. Mas o que é fundamental, e é isso que eu queria repetir, é que as regras de negócio são exatamente as mesmas, estão sendo definidas em conjunto. Regra de negócio é falar como é que vai funcionar na apuração, etc. e tal, e isso tudo está sendo desenvolvido conjuntamente. A parte dos estados e municípios, na verdade, acho que só vai ser definida quando tiver de fato operando o comitê gestor, na hora que eles tiverem de fato começarem a investir nos seus próprios sistemas. Perfeito, Posso? secretário. Por Bernard, favor. Ué, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mais do que isso, muito obrigado por ter aceitado o convite do ministro Haddad, por ter assumido esse encargo e ser né? Claro que é um projeto coletivo, né? Ninguém fez nada sozinho, mas ser uma das pessoas responsáveis por esse IVA, que é um IVA, enfim, 5.0, né? O IVA que tem inúmeros avanços, então bebe, né? Ele não é idêntico ao canadense, não é idêntico ao europeu, né? E vai bebendo de várias coisas. Acho que a gente tem muitas coisas espetaculares no nosso IVA, o que a gente fez com o setor financeiro, o próprio desenho do setor imobiliário, o comitê gestor, né, que você já falou aqui bastante, split payment com a questão do crédito vinculado a pagamento e o anti-sonegação, né, antifraude que isso causa, a apuração assistida que você acabou de falar, ou seja, são várias as coisas super modernas, ultra modernas que a gente tem no nosso IVA, mas eu queria dar um passo atrás para voltar para o básico, né, para a sua fala inicial, porque durante muito tempo, e até hoje, essa semana aconteceu já, de eu falar de reforma em workshops para empresários, clientes, enfim. E quando eu falo de dois temas que me parecem absolutamente fundamentais, que é a não cumulatividade plena e a devolução do tributo num prazo em dinheiro, na conta, num prazo razoável, inclusive com excesso de split, né, mais rápido ainda do que o saldo credor. Muita gente dá risada, pergunta se eu acredito em Papai Noel também. E a gente teve, inclusive, no grupo de WhatsApp aqui da turma, uma discussão hoje, e né, o professor Zé Maria trouxe o nosso histórico de PIS e COFINS, né? O PIS e COFINS, claro, naquela época, mais de 20 anos, mas esperava-se muito mais da não cumulatividade do PIS e COFINS do que aconteceu, e ao longo do tempo a gente viu que isso não existiu, né? É tentador, muitas vezes, para o administrador público, ao invés de aumentar a alíquota e ter todo o debate político disso, fazer uma solução de consulta vedando um crédito ou uma instrução normativa, quer que seja, porque se houver do crédito eu trago arrecadação.
Então, o que eu queria ouvir de você é se nós estamos maduros enquanto executivos, né? Agora não é só o federal como era no PIS e COFINS, então você de alguma forma está acompanhando o trabalho agora da regulamentação, ou seja, o regulamento está vindo adequado, em conformidade com a lei complementar, não tem surpresinhas. Então, como que você vê as administrações tributárias brasileiras em termos de maturidade para, de fato, que isso aconteça, né, que a gente tenha a devolução rápida de saldo credor e tenha a não cumulatividade plena, e também o judiciário, né, se você já começou ou pretende fazer excursões pelos judiciários brasileiros. Claro que tem ali uma questão ainda do PLP 108, a gente não sabe exatamente como vai ser, mas me parece que o judiciário também foi responsável pelo fracasso do PIS e COFINS, assim como do ICMS em alguma medida. Então, o que eu queria ouvir de você é se dá para a gente ficar confiante que dessa vez conseguiremos, enquanto sociedade, fazer diferente nesses dois pontos. Tá bom. Bom, vamos lá. Acho que são dois pontos. O primeiro, a não cumulatividade plena. Vou tentar explicar por que que vai dar certo agora. Acho que tem vários motivos. Primeiro motivo, os prazos estão na lei complementar. Eu duvido muito que o Congresso altere esses prazos para maior. Eu não vejo espaço, menor chance política disso acontecer. Esse é um primeiro dado. Segundo dado, no caso do IBS, toda a compensação a compensação se dá no âmbito do comitê gestor e o recurso, o imposto pago que corresponde a um saldo credor de algum contribuinte, ele fica retido no comitê gestor, ele não é distribuído para os estados e municípios. E isso, na verdade, aumenta enormemente, assim, a probabilidade de devolver no prazo correto, tá certo? Então eu acho que sim, vai acontecer. No caso da CBS, está sendo desenhado para ter a devolução do saldo credor no prazo correto. No caso do PIS/COFINS que você falou, Navarro, acho que aí é importante a gente entender uma coisa. O problema do PIS/COFINS foi um erro de desenho. Do início de quando foi adotado o PIS/COFINS não cumulativo, para adotar um modelo de base contra base e não de imposto como imposto que a gente chama, de crédito fiscal. E aí foi um erro enorme. Por quê? Porque na hora que eu adoto o modelo de base contra base, você tem situações em que eu pago, o fornecedor paga 3,65 e o adquirente tem um crédito de 9,25. E isso ocorre sobretudo na área de prestação de serviços, por conta da característica de empresas do lucro presumido que estão na prestação de serviços. E não por acaso as restrições começaram a vir ao crédito exatamente nesses casos em que havia mais risco, não porque isso acontece, na verdade, né? Mas onde seria maior essa distorção. E aí eu diria que uma parte do fato de não ter um creditamento amplo no PIS/COFINS é o problema de desenho do PIS/COFINS não cumulativo. É muito ruim esse modelo de base contra base o tributo de base contra base, basicamente, é um tributo sobre a renda, muito mais do que um tributo sobre o consumo. E eu acho que isso tem muito a ver com o não creditamento, tá? Com a restrição. É, no novo modelo, tem as duas vantagens. Primeiro, tem o que está previsto na lei complementar, os prazos que estão previstos, inclusive com um ônus muito grande se não cumprir o prazo. E o segundo é o fato de que a alíquota vai ser calibrada de forma a manter a arrecadação. Então, o ajuste vai ser feito na alíquota, tá certo? Eu acho que isso está dado, tá certo? Então, vai funcionar. Pode falar com seus clientes que, neste caso, vai funcionar, tá bom? Eu não vejo não funcionando. A segunda questão sobre o judiciário. Acho que aqui tem duas questões. A primeira, perguntou se eu estou conversando. Eu já, assim, pouco, mas estou conversando. Agora, algumas semanas atrás, eu fui convidado para fazer uma palestra para os juízes desembargadores dos embargadores TRF3. E foi muito importante ter ido lá. Acho que isso precisa ser feito mais. Não precisa ser só eu, não, mas acho importante fazer esse trabalho de divulgação para o judiciário, explicar o que é a reforma tributária, que eles entendam o que que é. Mas tem o outro trabalho que está sendo feito naquele grupo criado pelo CNJ, coordenado pelo ministro Barroso, que está discutindo como vai ser o contencioso judicial no âmbito do IBS da CBS, para evitar que tenha dois contenciosos trabalhando em paralelo chegando a jurisprudências distintas, tá certo?
e isso tornaria muito mais eficiente o contencioso. Ainda não terminou o trabalho, mas a indicação é que está andando bem e que o resultado certamente tornaria muito mais eficiente e o modelo do contencioso judiciário do IBS e da CBS. Mesmo no contencioso administrativo, eu sei que algumas reclamações ainda do setor privado, mas mesmo assim, ele foi desenhado, sobretudo o contencioso do IBS, ele foi desenhado para ser muito ágil, tá? Ele foi desenhado para ser bastante ágil. Acho muito engraçado porque o setor privado, ao mesmo tempo que é um contencioso ágil, mas que é o máximo possível de instâncias de recurso no âmbito do contencioso, né? Aí também não dá para querer tudo, tem que querer o dois. Acho que tem os recursos suficientes no desenho que foi feito, e ele está sendo desenhado para ser muito ágil. Eu acho que isso vai ser muito bom, assim, se a gente começar desde o começo com um contencioso administrativo ágil e com um contencioso judiciário eficiente, eu acho que isso pode ser muito positivo para a gente estabilizar o mais rápido possível a jurisprudência sobre os novos tributos, que eu acho que vai ser importante no início da cobrança desses novos tributos. Além do mais, eu acho que existe uma abertura grande. Agora mesmo, a Receita Federal abriu um canal de comunicação para as entidades de classe mandarem sugestões ou dúvidas que podem afetar o regulamento, e inclusive estão compartilhando essas sugestões de dúvidas com os estados e municípios. Então, acho que existe aqui uma abertura para uma interlocução maior com os contribuintes e existe uma. Hoje, eu acho que em todos os níveis da federação existe um posicionamento claro do fisco de favorecer os bons contribuintes, aqueles que claramente não estão lá para fraudar, mas que às vezes têm dúvida, tem alguma divergência de interpretação dentro da linha dos programas de conformidade. Isso para mim é muito claro dentro desse desenho que está sendo montado. Então eu sou assim, é, eu sei que tem aí um período ainda de bastante trabalho, e bastante, vamos dizer assim, muita emoção, mas a gente tem o ano de 2026, que é um ano muito importante nesse processo de estabilização da jurisprudência. Não vai ter cobrança do IBS-CBS em 26, só vão ser exigidas obrigações acessórias, e esse é um momento para que todas as dúvidas sobre como deve ser aplicado o novo modelo sejam resolvidas, para que quando começar a funcionar em 2027 tenha um mínimo possível de turbulência dentro desse processo. Mais Marcela, alguma questão? quer reproduzir o que foi colocado no chat, Marcela? É, Umas questões de. o Alan, eu acho que o Alan queria falar, não sei. Isso. Noite, Tá, eu estou pessoal. lendo aqui. Oi, Marcelo. Tudo bom? Alan, né? Tudo bem, professora Tudo Pi? bom? Primeiro, agradecer, depois parabenizar. Eu tenho uma dúvida, e ela é de ordem econômica, sua perspectiva fiscal, né? Tem algumas regiões, isso com certeza o professor já levou em consideração, por isso a curiosidade. Tem algumas regiões, como Extrema, por exemplo, que o fator dela ter algumas indústrias, e principalmente galpão logístico, é basicamente tributário, né? Ela está do lado de São Paulo, mas ela está alocada em Minas. E a lógica, pelo menos a que eu conheço, industrial, sobre onde você coloca a sua planta, é ou do lado dos seus fornecedores estratégicos, ou é do lado do seu consumidor final. E aí, quando a gente remodela isso e tira essa opção do Estado da. Se é que tira, tá, professor? Mas pelo que eu entendi, tira. A opção do Estado dar esse tipo de benefício, como é que essas zonas vão sobreviver, né? Então, por exemplo, os empregos gerados por essas logísticas que envolvem extrema. Como é que isso vai ficar, sabe? Isso é uma curiosidade, porque essas pessoas. E claro que a economia não é um negócio de vidro, né? Ela não quebra. Ela se remodela, mas como na cabeça do professor isso vai ficar, esse tipo de operação? As pessoas, claro que vão buscar outro emprego, mas o que que o governo, o plano do professor, entende como uma adequação nesse momento de transição para essas operações? Vamos lá. Acho que tem vários fatores aqui. O, o primeiro é assim.
é, a estrutura produtiva do Brasil provavelmente vai se reorganizar em função da reforma tributária e vai se organizar para se tornar mais eficiente. Tá certo? Assim, não faz muito sentido uma estrutura tributária que induz um caminhão a ir sair de um estado, ir para outro estado e voltar para o estado de onde ele saiu, que é o que acontece hoje carregando a mesma mercadoria. Obviamente, isso não faz sentido do ponto de vista da lógica econômica. Eu não posso basear uma economia em ineficiências. O seu conceito de emprego, isso tem a ver com todas as mudanças que geram mais eficiência. Assim, se a gente falar assim, eu não posso mexer em nenhum emprego, eu estaria até hoje, eu ainda teria tear manual, entendeu? Aí estava lá no- quando teve a Revolução Industrial e apareceram os teares mecânicos, a vapor, etc e tal, eu ainda estaria com o tear manual. Falar, afetou o emprego? Afetou, mas a economia se ajusta, vamos ser bem claros, isso é muito claro, tá? Eu acho que esse é um primeiro fator. Segundo fator, tem uma transição bastante longa da reforma tributária. A transição só se completa em 2033. Além da transição ser longa, você não muda a sua estrutura de logística do dia para a noite. Se você tem um centro de distribuição numa cidade, você não vai parar de usar esse centro de distribuição. Talvez no seu investimento na margem, você vai montar um centro de distribuição em outro local, mas não naquele. Tá certo? E isso não vai mudar do dia para a noite, não é algo que vai acabar do dia para a noite e vai mudar completamente. Acho que isso é importante a gente entender. Terceiro, é, além da transição ser longa, como eu falei, os investimentos, a mudança nos investimentos é mais longa ainda. Terceiro, o Estado de Minas Gerais vai ter o recurso do Fundo de Desenvolvimento Regional do Estado de Minas Gerais. Se eles acharem que o melhor jeito de usar isso é para manter a estrutura logística de algum município, é uma decisão do Estado que eles vão ter que ter. Então, acho que não vai ter nada traumático, entendeu? Vai ter realocação? Vai ter realocação, e o efeito dessa realocação vai se tornar a economia mais eficiente. É bom, porque vai reduzir custo, tá certo? Por conta disso, o custo dos bens e serviços, quando chegar no consumidor final, vai ser menor, o que é bom, tá certo? O custo econômico da logística vai diminuir no Brasil. E tudo isso é bom. Mas o desenho é feito para que essas. Vai exigir ajustes? Vai. Mas o desenho é feito para que não seja traumático, tá certo? E no caso específico lá, já foram sendo montadas também indústrias, aproveitando a estrutura. Isso já gerou um ciclo dinâmico que provavelmente vai ter continuidade na localidade. Então já deu o peteleco inicial. É bem possível que mude o desempenho da localidade. Agora, dizer assim, a reforma tributária não vai mexer em nada na estrutura produtiva do Brasil? Não. Ela vai mexer, mas vai ser feito de uma forma progressiva. Obrigado, professor. Bom, tem uma pergunta aqui no chat. Se vocês quiserem, eu mesmo leio e respondo. Eu não sei. Por favor, É uma Bernardo. pergunta aqui do José Honorato, que falou: Professor, eu vejo que o comitê gestor, pelo acesso à receita do orçamento, poderia ter um superpoder politicamente falando. Estão pensando em travas para não virar um superministério sem competência constitucional? Na verdade, não vejo esse superpoder no comitê gestor, não, tá? Se deixar isso bem claro. Bom, primeiro, é, eu não vejo, eu acho que o orçamento do comitê gestor, primeiro ele é limitado, né? Pelo texto do Constituição, ele vai ser limitado a 0,2% da receita do IBS, que não é um valor tão alto assim. Se vocês compararem com, sei lá, as emendas parlamentares, é muito, mas muito menos do que as emendas parlamentares, só para dar um exemplo. Então, não tem esse superpoder do ponto de vista do orçamento. E mesmo do ponto de vista técnico, não tem esse superpoder. Porque, na verdade, o que ele vai fazer na parte da distribuição federativa da Receita, o texto que está na lei, que está, na verdade, está no PLP 108, é basicamente fórmulas matemáticas convertidas em texto legal. Então, eles vão ter que executar o que está lá, o que está escrito. É, o poder que eles vão ter, eventualmente, é na interpretação da legislação. Mas isso vai ser exercido de forma conjunta por todos os estados e municípios. E ainda bem que vai ser feita em um. Imagine se cada estado e cada município fosse interpretar a legislação do IBS conforme a sua, e aplicasse da forma como ele interpreta a legislação do IBS, o inferno que seria para os contribuintes. O comitê gestor vai ter esse poder para interpretar a legislação do IBS e da CBS
e de forma conjunta, todos os estados e municípios representados conjuntamente. E mais, eles, no fundo, vão ter que fazer isso de forma coordenada com a Receita Federal, para que, no final, a interpretação seja uma só. É para isso que existe lá o Comitê da Harmonização e o Fórum de Administração das Administrações Tributárias e o Fórum de Administração das Procuradorias, para fazer essa harmonização na interpretação e na aplicação da legislação. Eu, honestamente, não vejo. Eu vejo o Comitê Gestor como um órgão bastante técnico. Eu volto a falar, de novo, no início, que vai estar nessa fase de discussão de qual a interpretação da legislação, vai ter mais pressão ali em cima do comitê gestor, mas na hora que estabelecer a jurisprudência e a interpretação da legislação, acho que não vai ter muita gente interessada no comitê gestor, não, tá? Realmente não vejo esse superpoder no comitê gestor. Acho que o Salvador levantou a mão, né? Levantei. Depois tem mais uma pergunta aqui no chat. Depois vou para a Não, pergunta do chat. Api, queria agradecer, antes de mais nada, a sua presença aqui no nosso curso, né? E eu queria aproveitar esse tempo ainda que o senhor está aqui conosco para continuar nesse assunto aqui de comitê gestor e muito do que o Navarro falou aqui também. Eu tenho algumas preocupações, claro, da norma posta já da Lei Complementar 214, algumas que eu até gostaria de perguntar qual foi a lógica, ou por que que foi arquitetado de uma forma ou de outra, mas eu queria focar aqui na questão do PLP 108. É, eu queria saber aqui questões, se puder falar, é claro, de como que está sendo o debate político do andamento da composição do contencioso administrativo. Ah, Eu tenho sentido no PLP 108 muita, é, como que fala, uma redação muito articulada da Fazenda dos municípios e dos estados para a regência do contencioso. Até essa criação do comitê de harmonização é uma questão que não está caindo muito bem também, muita gente reclamando, enfim. Mas eu queria saber teve, por exemplo, essa questão de o comitê gestor ele é autônomo, mas as normas que ele expede são vinculativas para os julgadores administrativos, né? Então não é como o CARF hoje, por exemplo, em que uma norma expedida pela Receita Federal, o CARF pode contestar e afastar, né? Por ilegalidade ou por entender que ela afronta ou exorbita o seu poder regulamentar, enfim. Uma norma expedida pelo comitê gestor vai ter que ser obedecida de plano pelo julgador tributário ali, não pode afastar, né? Eu queria saber se você tem visto nos bastidores uma discussão eh, política de uma harmonização melhor do contencioso administrativo, do ponto de vista de unificação, inclusive do processo administrativo fiscal, com o processo administrativo fiscal da CBS. Lá do ponto de vista judicial com o Barroso. Como é que você tem visto aí essa questão do contencioso e das instruções, né, das normas interpretativas, das instruções normativas que serão expedidas, dos atos interpretativos, enfim. Se você vê aí uma margem para que seja unificado, não apenas depois na harmonização, mas na própria formulação do ato interpretativo. tá, vamos lá. Assim, é, eu não posso dizer o que vai sair, porque o tema ainda está no Senado Federal. O que eu posso dizer é o seguinte: olha, teve uma discussão sobre se haveria um único contencioso ou se haveria dois, tem uma decisão, pelo menos por enquanto, entre as várias esferas da Federação Política de ter dois contenciosos, um da CBS e um do IBS. É, mas tem um ponto importante, Salvador, que é uma coisa que é, geral, o contencioso administrativo, ele é uma instância de revisão do ato de lançamento, saber se ele foi feito de acordo com as normas. Em muitos estados brasileiros, você faz isso, você não questiona a norma, você questiona o ato de lançamento. O que, inclusive, faz o contencioso ser bastante eficiente em muitos casos. Muito eficiente e muito ágil. Eu vou dar um exemplo. Minas Gerais tem esse perfil e os contribuintes elogiam muito o funcionamento do contencioso administrativo de Minas Gerais. E ele funciona dessa forma. Ele é extremamente ágil, muito rápido, bastante técnico, mas esse é o padrão. Aqui no Brasil é que nós criamos esse aspecto de botar o contencioso administrativo para julgar a legalidade da norma. Isso não é comum.
que eu saiba, tá? Eu não sou especialista, estou dizendo aqui, repassando o que eu ouvi nas discussões internas. De qualquer forma, eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que, primeiro, acho que vai ter, muito pouco provável que tenha grandes divergências entre os dois contenciosos. Dois, se tiver divergências, eh, na última instância, entre os contenciosos do IBS da CBS e o contribuinte resolver questionar no judiciário, certamente a decisão vai ser pró-contribuinte no judiciário, isso é meio automático, tá certo? Então, até isso vai acabar levando a que tenha uma harmonização grande entre os dois contenciosos. Talvez o fato da forma como saiu da Câmara dos Deputados, dizendo que o Comitê de Harmonização iria harmonizar a jurisprudência, não é essa a função do Comitê de Harmonização, ele é de harmonizar a interpretação da norma, não a jurisprudência. A jurisprudência é formada eh, no âmbito de cada contencioso administrativo e depois no contencioso judicial. Então, eu acho assim, as pessoas aqui no Brasil estão muito acostumadas com o nosso modelo. De repente, a gente está construindo um modelo mais eficiente, como eu falei, com menos instâncias de recursos do que os contribuintes gostariam, mas mais eficiente, mais ágil. é, e isso pode ser bom. Pode ser que o contribuinte, no final desse, descubra que é melhor para ele esse modelo do que o modelo que eles imaginariam que seria o ideal. Volto a falar, não sou especialista em contencioso, tá? Então não tenho como me estender muito, mas estou falando como está sendo a discussão. Agora, a decisão ainda depende do Senado Federal. A gente sabe que esse é um tema que vai ser bastante discutido no âmbito do Senado Federal, tá? Espero ter conseguido responder sua pergunta aí, ainda que não de uma forma totalmente, porque É, no a, fundo mi- não, a minha não tem preocupação era decisão essa. Minha preocupação era essa, ter harmonização na elaboração das normas de interpretação, não uma harmonização de da julgamento. jurisprudência. É É. isso, eu acho que isso não é a função mesmo do comitê. Bom, tem algumas perguntas aqui. Eu não sei como é que a gente vai aqui, professor Zé Maria. Eu estou com o meu tempo terminando aqui. Eu acho que eu consigo responder uma das perguntas aqui, pode ser? Por favor, Tá bom, vamos respeitar a tá sua. bom. Então, aqui do Maurício Amora, estou indo pela ordem que está. Bernardo, queria entender um pouco melhor esses fundos de desenvolvimento regional. São incentivos financeiros, por exemplo, empréstimo subsidiado ou incentivo fiscal, tal como hoje? Não. Na verdade, são recursos orçamentários que vão ser transferidos para os estados e poderão ser alocados pelos estados exclusivamente em investimentos de infraestrutura, em fomento a atividades produtivas ou incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. Então, no fundo, são recursos orçamentários. A fundo perdido não é financiamento subsidiado, não é incentivo fiscal como é hoje, é recurso orçamentário. Se o Estado quiser usar o recurso orçamentário para subsidiar um investimento, ele vai poder usar o recurso dele para subsidiar um investimento. Se ele quiser usar para investir em infraestrutura, ele vai usar para investir em infraestrutura. E cada Estado vai ter autonomia na definição da sua política de alocação dos recursos. O que eu tentei mencionar, que eu acho que é importante, é que isso dá uma flexibilidade muito grande para os estados para decidir onde eles querem alocar. Enquanto que hoje, ao fazer isso, quem souber usar bem os recursos vai explorar suas vocações regionais. Se eu tenho, por exemplo, se eu tenho vocação para, sei lá, desenvolvimento de software, vai que você tem uma boa formação de profissionais de TI no estado, hoje você não tem como dar um benefício fiscal para fazer um centro de software. Agora você vai ter como usar os recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional para poder fazer isso. Bom, eu vou pegar mais uma pergunta, tá? É a última. Infelizmente, pessoal, eu tenho que ir para uma reunião agora, logo em seguida, que é do Darcy Zangelini Júnior. Sobre o split payment, a intenção é tornar o modelo automático a regra ou será facultativo? Na verdade, eu acho que você está chamando o que a gente chama de automático, aquele que a gente chama de super inteligente. Está sendo desenvolvido de forma que se use o máximo possível esse modelo do split super inteligente. E a ideia é tentar desenvolver o modelo de split payment de forma que tenha o mínimo impacto possível sobre a liquidez das empresas, tá? Todo esse modelo. Então, é, aquele prazo previsto na lei de 3 dias úteis para um eventual de recolhimento a maior de tributos, a ideia é que ele seja certamente mais curto, se possível, no próprio dia,
se não no máximo em um dia útil fazer essa devolução. Então, a ideia é fazer com que isso seja o mais, afete o mínimo possível a liquidez das empresas. A gente sabe que esse é uma preocupação dentro do modelo de split payment, mas, de novo, é aquela famosa avaliação de custo e benefício, tá certo? E o benefício em termos de redução de sonegação, de fraude, que no fim resulta uma alíquota menor, porque o modelo é feito para que a carga tributária seja mantida, certamente mais do que compensa esse eventual problema aí sobre a liquidez das empresas. Professor, infelizmente eu cheguei no meu limite aqui. Eu peço muitas desculpas, eu gostaria de ficar aqui até às 8h30, mas eu fui chamado para uma reunião agora que eu não tenho como não ir. Então, Imagina, secretário Bernardo, muito obrigado, viu? A sua presença coroou esse curso que foi bem avaliado por todos. Nós estamos aqui em 300 pessoas, quase, um pouco menos, nossa, exagerei, um pouco, 260, juntando os 118 aqui, mais 140, 150 ali no YouTube. E é um sucesso. Muito obrigado, viu? Esses seus esclarecimentos, a disponibilidade por discutir conosco. bom, eu que agradeço o convite e aproveito para parabenizar o IBDT pela iniciativa desse curso. Acho muito importante esse tipo de discussão. Volto a falar, 1h30 é pouco para falar sobre, 1 hora, na verdade, não foi nem 1h30, é pouco para falar sobre a reforma tributária. Quem sabe no futuro eu tenho mais tempo aí para trabalhar, para ajudar vocês aí nessa divulgação e na discussão dos temas da reforma tributária. Obrigado pelo Muito convite. obrigado. E tivemos Obrigado, Api. convidados Tá bom. ilustres, Melina Rocha, o Saluce está aqui conosco. Não, só Obrigado. gente, só A fera. Lina também está aqui, acabei de ver. Tô aqui Mara Só quietinha, Carali, só Clélia fera. ouvindo de você Mello. Tudo falando. bom? Bom, e muita gente que ajudou desde o começo da elaboração aí da proposta de reforma tributária. Obrigado mesmo pelo convite. Boa noite a todos e peço desculpas aí por antecipar em meia hora o encerramento da minha apresentação. Obrigado, Até Imagina, Api. mais. Um muito abraço para obrigado. Tchau, você. tchau, tchau. Boa noite a todos, viu? Boa Obrigado, noite. gente. Boa noite, pessoal. Parabéns, IBDT. Boa Obrigado. noite, Tchau, tchau, gente. gente. Obrigado aí, hein?